Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes de seguirmos com a Revolução de 30, quero fazer uma pausa para discutirmos a questão do voto no Brasil e as lutas femininas pela conquista desse direito. Segue um breve resumo de como isso se deu. Da colônia até quase o fim do Império, só podiam votar e serem votados nobres, burocratas, militares, comerciantes ricos, senhores de engenho e homens de posses, mesmo analfabetos. Em 1881, a Lei Saraiva estabeleceu eleições diretas para câmaras e assembleias, para os eleitores com renda mínima de R$200 mil. Em 1882, outra mudança na lei que estabeleceu que para votar era necessário assinar um documento, o que excluía os analfabetos. Em 1891, com o presidencialismo e a Constituição de 1891, passam a haver eleições diretas para presidente. E em 1904, com a Lei Rosa e Silva, além da cédula que vai à urna, outra era preenchida, datada e rubricada pelo fiscal eleitoral. Essa lei de 1904, por permitir que o fiscal eleitoral visse os votos dos eleitores, levou a uma intimidação dos eleitores pelos coronéis, que duraria toda a Primeira República. Esse foi o assunto que discutimos na última aula, o voto de cabresto. Vocês se lembram? Como já falamos, com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do Executivo Federal passou a ser escolhido entre a população. Foi adotado, então, o presidencialismo, onde o presidente é o chefe do governo e o chefe do executivo. E Prudente de Moraes foi o primeiro presidente eleito para o Executivo Federal do Brasil. Mas, se por um lado a possibilidade de escolher o presidente pode ser visto como uma conquista, por outro lado, esse poder se concentrava na mão de muito poucos. O voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. Então, como falei, até esse momento, o voto feminino ainda era proibido. Isso só mudou na era Vargas, depois de 1930. Mas a luta das mulheres pelo direito ao voto começou muito antes e aconteceu em vários países do mundo. Era o chamado movimento sufragista. O movimento sufragista foi um amplo movimento ocorrido em vários países democráticos do mundo, entre o fim do século XIX e o início do século XX, para organizar a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio, voto. O sufrágio feminino foi negado no início das eras democráticas, em razão de uma organização sexista da política, que mantinha o domínio político nas mãos dos homens. Na visão deles, as mulheres eram excluídas com base na prerrogativa preconceituosa de que as mulheres eram incapazes de atuar no meio político. O movimento sufragista também representou a primeira onda do feminismo, a luta histórica das mulheres pela igualdade de gêneros, que buscava, em sua primeira fase, garantir às mulheres o direito ao voto. Essa primeira onda foi marcada pelas reivindicações por direitos democráticos, incluindo o direito ao voto, divórcio, educação e trabalho. Nessa luta, destaca-se o movimento sufragista iniciado na Inglaterra em 1867 e reforçado em 1869 nos Estados Unidos. O movimento teve voz no contexto da urbanização e na industrialização do século XIX.
Já no Brasil, esse movimento ganhou força no início do século XX, onde as movimentações em prol dos direitos das mulheres surgiram em meio aos grupos anarquistas, que buscavam melhores condições de trabalho e de qualidade de vida. O movimento ganhou força no país lá pelas décadas de 20 e 30, até que finalmente conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição que foi promulgada por Getúlio Vargas. Estabeleceu-se, então, o voto secreto e obrigatório para todo cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Assim, o voto feminino no Brasil foi assegurado, após uma intensa campanha nacional pelos direitos das mulheres ao voto. As mulheres não só conquistaram o direito de votar, mas também de serem eleitas para cargos tanto no executivo quanto no legislativo. Apesar da conquista, nesse primeiro momento, o direito ao voto foi aprovado parcialmente. Ele era permitido somente às mulheres casadas, com autorização dos maridos, e às viúvas e solteiras que tivessem renda própria, o que deveria ser um direito básico para o pleno exercício da cidadania. Seguem fotos das sufragistas brasileiras, de Getúlio Vargas assinando o direito ao voto feminino, notícias de jornal da época e também alguns registros sobre o primeiro voto feminino no Brasil. Foi somente em 1934 que as restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade de votar fosse um dever exclusivamente masculino. No Código também ficou estabelecida a idade mínima para votar, que passou a ser de 18 anos. Somente em 1946, a obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres. A primeira mulher a ter o direito de votar no Brasil foi a professora Celina Guimarães Viana, e isso bem antes do Código Eleitoral de 1932. Aos 29 anos, Celina pediu em um cartório da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para ingressar na lista dos eleitores daquela cidade. Junto com outras seguidoras, Celina votou nas eleições de 5 de abril de 1928. Em todo o país, o estado potiguar foi o primeiro a regulamentar seu sistema eleitoral, acrescentando um artigo que definia o sufrágio sem distinção de sexo. O caso ficou famoso mundialmente, mas a Comissão de Poderes do Senado não aceitou o voto. No entanto, a iniciativa da professora marcou a inserção das mulheres na política eleitoral. Nas eleições de 1933, a médica, escritora e pedagoga Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, tornando-se a primeira mulher deputada federal brasileira. Ela participou dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Houveram outras mudanças no nosso modo de votar depois desse período. Inclusive, houve a suspensão do voto para presidente durante a ditadura militar. Mas isso é um assunto que trataremos numa próxima aula. Terminamos nossa aula por hoje. Semana que vem, iremos falar sobre a Era Vargas, os fatores que levaram à Revolução de 30 e o que mudou no Brasil durante o seu governo. Nos vemos lá. Tchau, tchau.